Olá, bem-vindos ao E Tá Tudo Certo. Eu sou Cibele Santos e já vou pedindo para vocês se inscreverem no canal, acionarem o sininho. Quando tem vídeo novo, você será comunicado. E hoje eu tenho um grande prazer de trazer aqui no nosso programa uma grande terapeuta, que é a Roberta de Ângeles. Muito prazer, bom dia. Bom dia. Eu vou pedir primeiro para a Roberta se apresentar, falar o que ela faz da vida. O que você faz, Roberta? Eu trabalho com terapias complementares há 20 anos. Comecei com Reiki Usui, como é o caminho da grande parte das pessoas que entram nessa área. E fiz várias outras formações, acupuntura, registros acásticos, terapia floral, radiestesia radiônica, todas as classes de Access Consciousness. E hoje foco com os cursos e com os atendimentos domiciliares e online também. Hoje nós vamos conversar, pensar, viu o que ela faz, né? Então nós vamos pensar dois assuntos hoje, aí a gente marca uma outra vez e vamos fazer por capítulos. Hoje nós vamos começar, eu queria que você falasse uma sessão que eu fiz com ela, que é de ativação da Kundalini. Bárbaro, adorei, é uma sensação maravilhosa, uma conexão incrível, você tem sensações no corpo, durante e depois. Então, vamos pelo básico? Vamos explicar para o pessoal o que é Kundalini? Kundalini é a energia vital que todo corpo vivo possui. Então, só aqueles que estão vivos possuem essa energia vital. Aqueles que já morreram, não mais. Isso inclui plantas, animais? Os animais, eles também possuem essa energia que pode ser ativada também ao longo dos chakras, que eles também possuem, né? Mas de forma mais própria, essa ferramenta ela é usada para soltar, liberar questões que estão nesse sistema sutil nos humanos. Tá, então vamos dar um passo atrás então, porque vamos pensar que nem todo mundo sabe o que são chakras. Então, né, para a gente falar de Kundalini, provavelmente a gente começa lá comece lá nos chakras. No sistema sutil. Vamos lá. Então, quando nós falamos da constituição do corpo como um todo, de forma holística, vamos dizer assim, né, que é o que engloba o todo do ser, nós temos, segundo a literatura, várias camadas de vários corpos, como nós dizemos. Corpos sutis, né? Sutis. Campos de energia, vários tipos e densidades de campos de energia em volta do corpo. Perfeitamente. O que é mais denso de todos eles é este que todos enxergam, que é o físico. Tá. Se fôssemos colocar isso como as cascas de uma cebola, a segunda camada mais sutil, depois do físico, que é o mais denso, seria o duplo etérico, que é uma cópia do físico, só que mais sutil. E é exatamente neste campo, nesta camada, que nós encontramos o sistema dos chakras. Nós temos vários chakras ao redor do nosso corpo, no nosso campo. 7 são os principais ao longo da coluna, que os hindus chamaram de Susuna. E nós temos chakras menores, nas palmas das mãos, onde colocamos os símbolos numa iniciação de Reiki, por exemplo, e em tantos outros lugares do corpo. Quando nós trabalhamos ferramentas energéticas, como o Reiki, como a Kundalini, esse processo energético ele acontece nessa camada onde os chakras se encontram, sendo que dos principais, o básico ele é aberto para baixo para captar energia telúrica. Ele se localiza na base da coluna, propriamente, vamos dizer, na região do corpo, no períneo. Tá. Então, ele se abre energeticamente para baixo, exatamente para girar. Por isso que o próprio nome chakra significa vórtice ou roda. Ele gira para captar energia telúrica do planeta para cima, para dentro do corpo. Os demais 5 chakras, eles são
abertos para a parte anterior e posterior do corpo. E o último, o mais sutil, o coronário, ele se abre para cima, para captar a energia que vem do cosmos. Então, na verdade, esse sistema energético, ele liga o nosso corpo do cosmo para a Terra e da Terra para o cosmo. Exato, essa energia ela entra tanto a partir da Terra para dentro, quanto a energia que permeia o todo para dentro pelo nosso coronário. E enquanto eles giram, a função principal é exatamente captar essa energia de fora que existe para dentro do nosso corpo, que de forma primeira vai para esse campo sutil, e a partir dos nadis, que são canais sutis que não se enxergam. Nós temos por volta de 72 mil nadis no corpo, então essa energia ela chega em cada chakra, permeia esses nadis e chegam em cada uma das glândulas correspondentes a cada chakra. E aí, de cada uma das glândulas, essa energia é redistribuída para determinada região do corpo. Só me deu uma questão aqui. Você falou do duplo etérico, seria ele que a gente vê a aura? Exato. A aura está no duplo etérico? Exato. Na verdade, a gente consegue enxergar as cores em todas as camadas. Em todas as camadas, né? Nós temos até a 7ª camada, de uma forma geral, na literatura, que eles vão chamar do etérico. Tá. Né? Que no Theta Healing, por exemplo, eles vão dizer que é o 7º plano do Criador, onde você entra em Theta e vai até lá para fazer os downloads e tudo mais. Quando a gente olha para essas camadas, elas vão se sutilizando e vão também se localizando em espaços e dimensões da realidade distintas. Quando a gente diz sobre dimensões distintas, isso vai sofrer interferência, por exemplo, do teu humor, dos teus sentimentos, pensamentos, emoções. Então, a primeira, que é a mais fácil de se enxergar, por ser a mais densa entre as sutis, sim, é o duplo etérico. Que ou você enxerga uma cor esbranquiçada, geralmente, ou um azulado. Né? No curso de registros, por exemplo, nós ensinamos as pessoas a poder enxergar isto. As demais camadas, elas podem também ter as suas cores, mas como estão em espaços e dimensões cada vez mais sutis, demanda que essa pessoa tenha um preparo e um estado meditativo próprio para conseguir em contato com aquela dimensão. Esse lugar. Você falou dos corpos, eu achei tão interessante, porque é como se cada corpo sutil fosse um rádio, um aparelho. Sim, com uma frequência. Para se ligar àquela frequência. Exatamente, exatamente. E tem mesmo uma frequência, né? E que se altera mais ou menos de acordo com tudo que está ao nosso redor. Né? Um dos que mais sofre os efeitos de tudo o que a gente vive nessa realidade distratora é o corpo emocional, né? Que ele pode mudar de cores e nuances diversas vezes ao longo do mesmo dia. Nossa, às vezes na mesma hora, né? Às vezes na mesma hora. Depende do que você tem de estímulo, uma ligação, aquilo vai se alterando. O trânsito, uma lembrança, não precisa vir de fora, pode vir de dentro. Pode vir de dentro. Então você pode acordar com esta camada, por exemplo, emocional, numa cor clarinha, se você pudesse ver com facilidade, um rosinha, por exemplo, e daqui a pouco, por conta de uma briga, você já está com ela mais pesada, com uma cor mais escura, né, mais denso ali. E isso vai se transformar literalmente tanto quanto se transformar o teu emocional, o teu humor. E assim se sucede com o corpo mental, que pode ser subdividido em algumas literaturas em mental inferior e superior, e assim por diante, e até chegar na mais sutil, que é o etérico. Tem algumas literaturas que ainda falam que nós temos essa subdivisão em até 72 corpos sutis. Mas, de forma geral, na literatura mais comum, a gente deixa no 7.
Que já é bastante. Ah, ok. Deixa por 7 que tá um bom número. 72, mas tem literaturas que falam sobre isso também. Tá, então daí a gente entendendo essa circulação de energia, aí vamos para Kundalini. Aí a gente volta para Kundalini. Sim. É Kundalini ou Kundalini? Tem pessoas que pronunciam Kundalini e tem pessoas que, a partir de acordo com o lugar que estudaram ou por quem aprenderam a técnica, conheceram como Kundalini. Então, ambos estão corretos. Ok. Ambos estão corretos. Quando a gente trabalha, então, essa energia vital que permeia o corpo de todo ser vivo, qualquer bloqueio que exista em qualquer um dos chakras principais, referentes a todos esses desequilíbrios que falamos, da convivência e vivência nessa realidade na qual nós estamos, vai trazer, então, interferência a partir do sutil e reverberando, em última instância, lá para o físico em questões psicossomáticas, como nós sabemos que a grande parte das questões físicas, se não a totalidade, mas melhor não generalizar. É que para mim acontece junto. Eu não sei se tem como separar. Como não. Alguém ter uma dor e não ter uma questão emocional, pelo menos, envolvida naquilo. Sempre tem. É. Sempre tem. Né? Sempre teve um ponto de criação, né? um momento de início que foi sutil, mas que muitas vezes a pessoa não se atentou para aquilo, por conta exatamente da distração que se coloca nessa realidade, de não dar atenção para detalhes pequenos que o corpo já vai dando, né? De que algo não está bem. Então, já tinha um gato subindo no telhado e a pessoa não foi atrás, né? Já tinha. Ah, mas isso passa sozinho. É. E deixa pra lá. Ah, mas isso não é nada, é só porque eu estou cansada, porque eu estou cansado. E isso vai crescendo e vai somatizando até que o último alarme que nós temos é na camada mais densa. Sim, sim. Que é o físico mesmo. E isso não tem errado, né? Eu acho que é uma grande coisa a gente poder dividir com o físico. Sim, para que a gente possa lidar com isso. Ter consciência e poder trabalhar. Pode ser que seja já num estado que fisicamente, né, está mais avançado, qualquer coisa que tenha acontecido ali, mas assim como nós criamos aquilo, podemos descriar. Claro, isso. Fala de novo. Eu adoro repetir coisas legais. Fala de novo, por favor. Assim como nós criamos aquilo que nós escolhemos para a nossa vida, nós podemos também descriar aquilo que criamos. Só que não somos ensinados a treinados, isso. Né? A gente não está treinado para isso. Às vezes até sabe, mas não está treinado. Porque isso empodera a pessoa. E essa realidade não quer te empoderar a você se curar. Te ensinou a você criar os seus problemas e quando você precisa resolver, você tem que recorrer a algo exterior. Algum analgésico, sendo que a gente tem vários analgésicos. Seja né? o que for, mas sempre um auxílio externo. Quando, na verdade, se você criou aquilo, o caminho de volta é o mesmo. É o mesmo. Escolha e vai atrás. Não é tão simples, não é sem dor. Então, tem que pôr a mão na massa, mas dá para fazer. Sim. É a mesma carga de energia que se despende, na verdade, só com polaridade contrária, né? Porque uma foi para você criar aquilo que muitas vezes foi inconsciente, né? Penso eu que a grande parte dos desafios que as pessoas trazem para suas vidas não são criados conscientemente, ninguém traz sofrimentos conscientemente para si. Ou pelo menos a grande maioria, né? Exato, mas aí no momento de você descriar aquilo, é a mesma força, só que com um impulso contrário. Então, precisa ter essa consciência de que nós podemos fazer por nós, podemos receber, como dizemos, né? Claro. Podemos receber o auxílio do outro, claro. E às vezes a gente tá tão no buraco que precisa primeiro, você precisa dar a mão e falar, me ajuda até você ter força de fazer por você. Então também não tá errado pedir ajuda. Não, mas reconhecer que
existe uma responsabilidade primeira. Componente, né? Que é você. Que é você. Né? Porque acontece muitas vezes, você sabe, né? Nós somos colegas, que muitas vezes em atendimento a pessoa vem desejando um milagre. Eu acho que a grande maioria. Como se o atendimento nosso desta área fosse como a última tábua de salvação. Eu já procurei tudo. Sim. Quem nunca ouviu isto sendo desta área? Eu já procurei tudo e agora eu cheguei aqui até você. Então você vai resolver o meu problema. Agora não acontece tanto, mas no começo que eu atendia com acupuntura era assim. Nossa, já fui no médico, já tomei injeção, já não sei o quê. Minha mulher, se era homem assim, minha mulher me mandou aqui. A mulher é mais sensível a isso, né? Resolve pra mim. Resolve pra mim. E agora resolve pra mim. Quando na verdade precisa ter essa permissão e essa energia de autorresponsabilidade da própria pessoa. Reconhecendo a sua parte no processo como uma parceria, né? Entre o terapeuta, seja de que área for, sim, e o atendido. É uma parceria. Não adianta esperar que só um faça, ou que só o outro faça. Sim. Porque senão o resultado não vai ser efetivo. Não chega, né? Por mais que tenhamos ferramentas, por mais que existam ferramentas maravilhosas e que são complementares ali no atendimento, se a pessoa não estiver na permissão, né, ela não vai acessar todo aquele resultado que ela poderia fazer, que ela poderia né? acessar. Sim. Tá, então vamos lá. A gente falou das energias. O que é? Todo mundo tem a energia Kundalini? Todo mundo tem. Os hindus, eles trazem uma simbologia para nós como essa energia sendo a representação de uma serpente em volta, 3 voltas e meia no chakra básico. E que, segundo eles, ela fica então ali adormecida. E quando você a desperta ou a ativa, essa energia ela flui do básico, passa pelo sexual, pelo plexo, pelo cardíaco, ela vai laríngeo. subindo pelos chakras, ela sobe pelos chakras, frontal e sai pelo coronário. Conforme ela flui ao longo do canal dos chakras, ela vai liberando bloqueios que possam existir ali. Questões emocionais, questões mentais, questões da criança interior de cada pessoa que carrega suas feridas, que muitas vezes refletem na vida adulta grandemente e a pessoa apenas não associa uma coisa com a outra, mas ela exatamente... justifica por uma coisa, mas na verdade está ligada a outra mais anterior àquilo, né? Exato. Então é muito comum, por exemplo, em sessões de Kundalini, percebemos que as pessoas vão muitas vezes até esse lugar percebendo a própria criança interior ali e como ela está, e conseguem ter esse momento de abraçá-la, de trazer um conforto ali para aquela pessoa, né? Para aquela parte de você mesma que, embora possa parecer que está distante, que não faz mais parte de você como adulto, mas está sim presente, refletindo a todo momento nas escolhas que você faz e nas escolhas que você deixa de fazer. Ela está aparecendo em algum lugar, né? É como se a gente enxergasse um código, ela está lá. Ela está ali, pelos medos que passou, pelas situações de negligência que recebeu, por tudo aquilo que passou de frustrações, de medos, né? Vejamos que nunca é pelas alegrias. Também pelas alegrias, mas aquilo que reverbera como algo que paralisa o adulto são os traumas, é a parte ruim, vamos dizer, é a parte pesada. Então, a partir desse lugar, quando está fluindo essa energia, podem vir essas lembranças, podem vir essas ressignificações e, portanto, a pessoa se sente pós-sessão e muito além do momento da sessão, porque ela continua reverberando, muito mais leve, se percebendo com uma potência e com uma permissão de criar possibilidades diferentes na vida, diferente de antes, porque algo foi desatado ali. Algum nó que existia ali dizendo, isso você não pode, isso não é para você, aquilo foi dissolvido. Então, a pessoa se percebe com infinitas possibilidades de escolha, como a gente diz, a pessoa se enxerga como alguém que é realmente
daquilo que ela é ali dentro, no ser que ela é, e não a partir de todas aquelas camadas e cascas e muralhas que foram colocadas por ela mesma para se defender de situações e traumas ao longo dos anos de vida. E durante a sessão você faz a ativação, né? Porque às vezes a Kundalini ela pode ficar detida lá no chakra básico, então o intuito da sessão é fazer ela subir. Sim. Ela percorrer o caminho de todos os chakras. Sim. E que revorteio que pode dar? Então, dependendo, para cada pessoa isso vai ser único, e a cada sessão com a mesma pessoa a percepção também é única. Eu vou contar depois para vocês o que eu senti na minha. Mas vai depender basicamente de qual aspecto ali sutil para aquela pessoa naquele momento da sessão estava demandando mais atenção. Então, tem pessoas que percebemos que se requer mais atenção no próprio chakra básico para que essa energia se ative e suba, para outras pessoas no segundo chakra, para outras pessoas no terceiro, no quarto, para outras pessoas no quinto chakra, que é muito comum porque trabalha comunicação, que é o laríngeo. Então, nós vamos percebendo pela percepção sutil na própria sessão onde existe mais facilidade no fluir e no subir dessa energia, e onde existem bloqueios, que aí a gente vai trabalhando um pouco mais para soltar isto e permitir que a energia flua melhor naquele chakra, naquele lugar, né? Vamos fazer uma analogia como se o canal dos chakras fosse um encanamento. Sim. E como se cada chakra fosse um registro. Então podem existir registros mais fáceis de abrir, para que essa água flua, e outros que podem estar mais emperrados, né? Quebrados, sim. Com mais problema, entupido. Então, demanda daí um pouco mais de movimento ali energético para que aquilo que está atrapalhando, que em essência é o quê? Os traumas, os medos, as questões desde a infância, né? Os aléns, como falamos, né? Em outras áreas, para que tudo isso que basicamente trava o fluir daquela energia possa se soltar, permitindo que a pessoa tenha então a plenitude daquele fluxo de energia que vai trazer mais vitalidade, literalmente mais sensação de disposição, de motivação, de impulso de vida, de fazer as coisas, né? De se sentir pilhado, né? De ter a ação, de querer se mover e resolver. E de acordo daí com cada camada que vai se soltando de cada um dos chakras, as pessoas podem ter mais percepções específicas ou outras. Sim, de acordo com cada aspecto mais ou menos em desequilíbrio para cada pessoa, a percepção que ela vai ter pós-sessão é mais voltada para um aspecto de um chakra do que para outro. Cada chakra, então, ele corresponde a algumas coisas no corpo, na psique, nas emoções, ele tem ligação com algumas áreas da vida? Tem. Então, assim, de uma forma geral, chakra básico, ele é ligado ao corpo físico pela suprarrenal. Ele, de uma forma sutil, ele vai se ligar ao impulso, à determinação, ao foco, ao prazer de viver, a concretização material na vida da pessoa. E isso é importantíssimo, né? A gente pensa em dinheiro, mas é muito mais que dinheiro. É muito mais, efetivar tudo aquilo que você quer no plano físico, né? Sim, é o conseguir lidar com a matéria de uma forma geral. E também, claro, com a maior representação da matéria que nós temos nesta realidade, que é a energia de dinheiro. Então, quando alguém, por exemplo, tem questões de escassez, de questões financeiras várias que a pessoa pode trazer, de crenças diversas, receber uma ativação Kundalini pode contribuir com este aspecto grandemente, porque você vai fazer a energia fluir ali e equilibrar aquilo que existe em desequilíbrio naquele aspecto ligado ao desequilíbrio, na concretização material, no lidar com a energia de dinheiro, ao receber
energia de dinheiro, que muitas pessoas têm questões com relação a isto. Principalmente terapeutas, né? Principalmente quem é terapeuta, não posso receber por aquilo que eu contribuí. Então, é de imensa contribuição você fazer fluir nesse aspecto, né? Para lidar melhor com a matéria, que é uma das grandes lições que nós temos aqui, nesta realidade material. Lidar com a energia de dinheiro, que em outras camadas mais sutis não existe essa lição para ter de lidar, apenas nesta realidade aqui, né? No segundo chakra, que é o sexual, ele é ligado, claro, às glândulas reprodutoras, testículos, ovários. Sim. E vai se ligar à criatividade. A criação, né? Porque pensa, cria vida, mas cria projetos, cria criação nessa realidade. É a criação de formas de vida, né? Como Sim, a gente diz. É a fertilidade, não só como na criação de um filho, de um ser, mas a fertilidade em qualquer criação de forma de vida que começa a partir da energia de pensamento. Claro. Que começa no pensamento e que já passa a existir a partir dali em alguma outra dimensão mais sutil e que aí, a partir da escolha, aquilo se concretiza nesta realidade material aqui. Você sabe, há muito tempo atrás, né, eu já estudo essa parte energética faz muito tempo, e eu lembro de ouvir assim, é perigoso despertar a Kundalini, a pessoa pode enlouquecer. Isso, mito ou verdade? É mito. O que acontece é que as pessoas trazem muitas questões sobre isto, por ser muito pouco usado, se formos comparar com outras técnicas, né? E muitas vezes o que pode acontecer, assim como em tantas outras ferramentas, é a pessoa ter catarses, vamos chamar assim. Sim. Né? Ela ter percepções pós-sessão, que muitas vezes pode, em alguns casos, ter parecido para algumas pessoas como uma piora no estado em que estavam do que uma melhora. Claro, porque despertou uma coisa que não estava sendo vista, né? Exato. Ela veio à tona. Assim como tantas outras ferramentas trazem muitas vezes momentos assim, que a princípio parece uma piora, sim, mas é apenas um trazer consciência a algo que não estava consciente até então. Só deixando claro que quando eu ouvia isso, era lá atrás, quando nem se falava em ativação. A ativação era por meditação, exercícios respiratórios, principalmente sim, na área hindu, né? Exato. Por que sempre com esse foco? Porque para você trazer esse despertar, você precisa de um alterar no estado de consciência. Sim. Por isso, usar da meditação. Por isso, por exemplo, na sessão de ativação Kundalini, nós usamos da música. Muito, muito interessante. A música que é colocada na hora, ela mexe com você. Você sente aquela vibração no corpo mesmo. São umas batidas, umas coisas bem diferentes. Não é música de meditação que a gente está acostumada, a flautinha, aquela coisa tranquila para você meditar. É um babado diferente. Exato. E tem esse foco. Exatamente essa intenção. Para levar a pessoa para esse estado teta, no qual nós conseguimos acessar subconsciente e inconsciente, onde todas essas questões que atrapalham a vida consciente estão. E assim é com tantas outras técnicas, né? Barras de Axis também, por exemplo, acessa teta. Teta Healing, pelo próprio nome. Hipnose. Teta. Hipnose, teta. Registros akáshicos, teta. Então, você vai para esse mesmo lugar, porque é onde as informações estão guardadas, arquivadas, onde elas ficam escondidas no inconsciente como um cofre. E aí você consegue trazer à tona essas informações mais ou menos conscientes, dependendo da técnica, para que isso seja liberado e trazer maior qualidade de vida para o ser no viver desta realidade mais material aqui. Muito interessante. E tem uma ligação do despertar da Kundalini com a capacidade de percepção extrasensorial? Claro.
se você começa a trabalhar sabendo que os primeiros chakras mais densos, eles estão mais ligados à matéria, aqueles mais superiores, eles vão estar ligados a características mais sutis do ser, né? Então, por exemplo, os 3 últimos, laríngeo, frontal, coronário, Laríngeo, comunicação, frontal e coronário, né? clareza mental, faculdades psíquicas, frontal, né? Questões mediúnicas, frontal, né? A visão, a terceira visão, assim como falamos do terceiro olho, né? Frontal. O coronário, como a ligação que existe com aquilo que há de mais sutil, né? Com a espiritualidade. Então, cada chakra vai sendo trabalhado, e se já existia ali algo para ser trabalhado e sutilizado um pouco mais, vai ser a partir do trabalho, do fluir da energia naquele chakra, podendo sim trazer para a pessoa uma percepção, possessão de abertura maior, vamos dizer. De clareza maior. De clareza maior com relação a esse aspecto, seja da visão, seja do perceber, né? Do ter uma intuição mais aflorada. Isso pode acontecer pela sessão de Kundalini também. Fala para mim, tem algum perigo? Assim, tem a possibilidade da pessoa destravar um trauma que estava muito ali e ficar mal depois? Só para explicar assim para o pessoal mais ou menos como é que funciona, porque é bem forte, gente. O meu estômago roncava, eu acho que foi segundo e terceiro chakra, de um jeito que não era barulho, era movimento. Falei, gente, vai sair o alien daqui de dentro, o 8º passageiro tá dentro de mim. Esse se sentir mal, ele não vai se postergar pós-sessão. Pode ser que a pessoa tenha sensações vistas como ruins, como dor, como choro, como tristeza, Tremor. no momento da Sim. sessão, porque está acontecendo a liberação ali. E aí, claro, quando a gente está trabalhando ali nas pessoas, quando se vê que está acontecendo um processo específico assim com alguém, a gente vai até essa pessoa e trabalha em especial aquele lugar, aquele espaço, para trazer mais leveza naquilo que está sendo dissolvido ali. E isso diferente para cada pessoa. Claro. Então, não existe um perigo da pessoa sair pior da sessão. Sim. O que pode acontecer é, como nós dissemos, isso acontece em outras técnicas, a pessoa trazer à consciência situações que estavam escondidas e que num primeiro momento aquilo não foi tão leve de se rever, de se tomar clareza a respeito, né? Mas não que seja ruim, né? O que existe de muito estranho muitas vezes nessas áreas todas de despertar de consciência, sim, é que de uma forma geral as pessoas pensam que é sempre leve, é sempre bonitinho, sim, é sempre florido, e não, pode ser um processo doído. Sim. Porque você não sabe o que está. Mas não é a maioria. Não é a maioria. Pelo menos a gente observa isso. Sim. Eu, como consumidora e fornecedora, eu não observo muito isso. Eu observo que na maioria, mesmo que você tenha um momento ali que você sente uma baixa, em seguida geralmente as pessoas saem bem. Sempre. Não, sempre vão sair bem. Mas pode acontecer que de uma maneira ali momentânea, a pessoa tenha uma percepção ali de uma dor que eu digo não necessariamente física, uma dor emocional. Acho que na maioria das vezes, né, não é nem física. Mas é o soltar daquilo. E aí quando aquilo se desfaz e se desenrola, a pessoa reconhece a leveza, a alegria que não tinha até então. Ai, uma delícia. No final aqui da nossa entrevista, tem um pedacinho de uma sessão para vocês terem ideia de como é que é. E o que você tem de retornos? Tem alguns retornos legais, assim, de gente que fez falar, nossa, depois que eu fiz isso, o projeto estava engavetado, consegui pôr em prática? Diversos. Cada um
de uma maneira conta um case de sucesso especial pra gente, por favor. Teve uma pessoa uma vez que recebeu uma sessão e ela, de verdade, ela tinha uma energia, você percebia que tinha tudo para ser aquela pessoa que se conectava barbaramente com pessoas, mas tinha as suas travas no falar, por vergonha, por timidez, por tomar o julgamento dos outros como reais, quando não são. E aí, soltando tudo aquilo que ela tinha engolido sutilmente de tanto tempo, de você não é boa nisto, tudo que você fala não se concretiza, o que você diz nunca vale, e tantos Invalidada, outros, né? Invalidação total ao longo da vida, aquilo sendo trabalhado fez com que se tornasse uma oradora de sucesso, né? Nas aulas dadas, nas palestras dadas, em lives comuns, sim, né? Sim. Que ela conseguiu se desenrolar para poder conversar. Você sabe, você está falando isso, me lembra a aula de inglês. Por que adulto tem tanta dificuldade de falar inglês? Porque a gente tem vergonha de falar errado. Sim. E criança não tem. Você vê, eles aprendem de 1 até 10, eles contam até para pessoa que nem conhece no elevador, eles estão contando. E a gente já tem vergonha, né? Sim. É o julgamento. É o julgamento. É o julgamento, o que vão pensar de mim. E muitas vezes esse julgamento não é necessariamente nem o negativo. Às vezes é um julgamento positivo, que também é um julgamento, mas que, como nós não temos nessa realidade essa clareza, a gente acaba levantando barreiras para todos. Sim, sim. Para todos eles, né? E muitas vezes a pessoa está desejando ali ter a sua facilidade de falar, né? A tua leveza ali, e não necessariamente te criticando ou te julgando por mal. Então, vamos falar do registro acástico. Fora a ativação de Kundalini, ela faz várias coisas, mas eu queria que a gente abordasse um pouquinho os registros acásticos, que eu acho muito bárbaro. Uma técnica muito interessante e ela é diferente. É maravilhoso. Registros acásticos, assim como Kundalini, existe desde sempre. Sim. Na história, né? E também, como nós comentamos com a Kundalini, também entra nesse espaço de subconsciente e de inconsciente, né? Nesse alterar de consciência. E a partir desse alterar de consciência, nos registros, nós utilizamos de técnica, que hoje é uma técnica, mas que antigamente, no tempo dos druidas, dos astecas, dos maias, eles utilizavam de quê? De chás, de danças, né? De artifícios externos para alterar esse estado de consciência e ir para a teta. Hoje nós não precisamos fazer isso, embora muitas pessoas escolham usar disto. Pode ser também, mas não necessariamente só deste modo, né? Exato. Se você não quiser usar dessas formas externas, você tem uma técnica para poder alterar o teu estado, entrar neste lugar dos registros, que é o lugar no qual todas as informações estão contidas. Explica, troque em miúdos para a audiência, por favor. O que está guardado nos registros acásticos? Todas as informações de tudo que existe. Então, assim, quando a gente fala Akashi, esse termo significa éter, que é este campo, é este lugar onde todas as informações estão. É o mesmo campo que, por exemplo, dentro dos conhecimentos da constelação, o Bert Hellinger trouxe como campo morfogenético. Isso. É o mesmo lugar, né? Gente, não existem dois lugares diferentes, dois espaços. Existe apenas um espaço onde as informações estão. Tá tudo ali, né? Tá tudo ali. Tudo no mesmo lugar. Só que, a partir da história, a partir de pessoas diferentes e ferramentas diversas, tivemos ferramentas diferentes para trazer essas informações e a liberação de questões, né? Que na constelação, por exemplo, é de uma forma e nos registros é de outra, no qual quem entra num estado alterado de consciência, diferente da hipnose, por exemplo, que quem entra num estado alterado pelo terapeuta, pelo hipnoterapeuta, é o atendido, nos registros, quem entra nesse estado alterado de consciência somos nós. Ai, não o atendido. É como se você lesse
a carga genética Sim. e tudo que está compreendido ali do outro. Do outro. Exatamente. A gente acessa exatamente essas informações que estão no inconsciente, no subconsciente e também gravadas no DNA de cada um de nós. Por isso que aquilo que se ouve muitas vezes as pessoas dizerem: eu faço ativação de DNA. Ativação de DNA nada mais é que registro acástico. Nada mais é um nome diferente para você trazer o mesmo conceito de soltar aquelas informações e trazer aquelas informações do inconsciente para o consciente. Você pode trazer, por exemplo, capacidades adormecidas? Você pode fazer perguntas com relação a quaisquer áreas da sua vida. Então são perguntas, não é uma ativação, como da Kundalini você faz a mobilização daquela energia para que ela tenha uma fluência. No registro acástico não, é uma leitura, é para a pessoa entender algumas coisas que estão ali escondidas. Qualquer questionamento sobre qualquer área da vida. E por que a partir de perguntas? E a pergunta sempre é a chave. Vamos imaginar que esse livro, o livro da vida, como a Bíblia traz, sim, que são os registros acásticos, é repleto de informações. Nem através fale. do tempo e da história. Sim. Então, se você apenas acessa, você vai encontrar o caos. Você precisa trazer uma pergunta para você focar e ter ali uma fatia daquilo que você deseja ter clareza especificamente. Por isso a pergunta. E quanto mais clara e objetiva a pergunta, melhor. Você está falando isso? Eu estou aqui viajando, né? Eu fiquei pensando, vamos pensar que a nossa genética é formada pelos antepassados, né? Sim. Até o começo dos tempos. Se cada um registra no seu DNA, por exemplo, nós estamos vivendo essa realidade, provavelmente a gente está registrando tudo isso em alguma parte do nosso ser. Se você passa essa informação, você passa para frente isso. Então, os registros, você pode fazer perguntas a respeito da era fora da sua vida? Porque se a pessoa viveu ali, ela tem consciência do que aconteceu e isso está lá, da avó, da bisavó, tetravó e assim vai. Sim, sim. Através do tempo e do espaço. De uma forma geral, a grande parte das sessões, elas são feitas com questionamentos muito mais para elucidar aspectos do presente, sim, que estão trazendo dificuldades para o cotidiano, para aquela vida presente da pessoa, do que aspectos passados ou futuros. Claro. Mas dependendo do que exista ali de limitação, de trauma, pode ser que a resposta, a mensagem que venha a partir do eu superior daquela pessoa com relação àquilo, traga informações, situações e vivências que não são exatamente daquele momento atual, e sim de outros. Então, isto pode ser percebido na leitura, dependendo do tipo de pergunta que se traga, não tendo efetivamente o conceito de acessar vidas passadas, como muitas pessoas pensam. Sim. E existe esse rótulo, registros, muitas pessoas pensam, registros é para eu acessar o que eu fui na minha vida passada. Não. Pode acontecer de você acessar outras realidades? Sim. Mas isto depende do que você trouxer de pergunta e se tiver relação, trazer aquelas informações de trás para o presente, vai vir. Se o teu eu superior, no supraconsciente, reconhecer que aquilo não será contribuição, que é uma informação que você deseja saber... Só por curiosidade, não vai mexer em nada na sua vida. Só por curiosidade, não vai trazer. E você está falando de vidas passadas, a gente não consegue precisar se o que é acessado foi na sua persona e sim é de vida passada ou de um antepassado. Exato, exato. Às vezes até pode ser que sim, mas muitas das vezes a mensagem por si só que vem vai trazer para você muito mais a clareza da transformação daquele aspecto que está no início lá atrás, para o hoje, mas a transformação para você na tua vida no agora
do que qualquer outra coisa. Sim, tem que ser útil, né? Se não for útil, não adianta fazer sessão de fofoca. Vamos fazer um registro para fazer uma sessão de fofoca. Não é esse o intuito, é saber onde está de novo travando, exato, né? Travando e liberando. Olha a conexão, né? E nunca por curiosidade. Nunca só o acessar pelo acessar, né? E sempre com a permissão. Né? Tem pessoas que perguntam, posso fazer para tal pessoa? Às vezes já veio até mim, por exemplo, mulher querendo acessar os registros do marido. Isso não existe. Isso existe. Mas na ética não existe. Não, sim. Existe a intenção da pessoa de querer fazer. Sim. Mas não é interessante, né? Não, mas não é possível. Porque o inconsciente, ele é um cofre. Você precisa da permissão do dono do cofre. Importante, então, né? Não tem como alguém, que é um terceiro, querer acessar os registros de uma outra pessoa. Nem mãe com filho? Mãe com filho, a gente diz assim, como o acesso a esse inconsciente? O inconsciente do 0 aos 7 anos, ele está em formação. Então, esse espaço, se a gente for enxergar como uma outra realidade, ele está bem conturbado, porque está recebendo... Ele não está formatado ainda, não está formatado, a gente evita. Né? Salvo questões muito específicas, pessoas que estão, crianças com traumas, com doença, aí sim, pode ser que seja contribuição a acessar os registros ali. Caso contrário, a gente reformula a pergunta para o ponto de vista da mãe. Tá. Né? Assim como no exemplo da esposa com o marido, sim, com toda a leveza e educação, a gente diz para esta mulher, olha, infelizmente, não é possível acessar os registros do seu marido. Mas podemos fazer a pergunta que você deseja de uma outra maneira para os seus registros. Claro, por que isso é importante para você, né? Porque isso, de alguma forma, está mexendo com a tua vida, e aí tratar ela, sempre está na pessoa, né? Sempre está dentro dela, e aí a partir das informações dentro dela mesma, a gente consegue trazer essa clareza e transformar toda a situação. Mas acessar de um terceiro sem a permissão não acontece. Se fosse feito de uma forma proposital, vamos dizer, alguém que quisesse tentar fazer isso efetivamente, quando você abre os registros, você não percebe nada. Fica um vazio. Nebuloso, né? Fica sem informação. Você não percebe, você não ouve, você não vê, não ocorre nada. Por que não? Porque não houve a permissão. Essa questão da permissão, por vezes, pode acontecer com a própria pessoa que deseja acessar os próprios registros. E aí, porque a pessoa pode dizer, por exemplo, você pode chegar a mim e falar, desejo uma sessão. Você escolheu a sessão, você está ali para fazer a sessão. Mas essa permissão que a gente diz não é algo cognitivo. Então, você pode estar ali, desejou fazer a sessão, está presente, pagou pela sessão, mas dentro de você... ainda você não quer saber. Não deseja muito. E aí as informações podem não vir. E aí o que fazemos é agregar outras ferramentas, como um correr de barras, por exemplo. Sim. Ou qualquer outra ferramenta que dissipe e que baixe essas barreiras, para que a pessoa então possa estar numa permissão maior para acessar esse espaço. E pode ser também do eu superior não abrir porque a pessoa não vai aguentar? Pode ser. Ela não está preparada para ver aquilo, ou claro. Se ela ver aquilo vai ser, sabe a cola da prova? Não é para ter cola, essa prova é para fazer com que você estudou em casa. Sim, pode ser que venha qualquer outra mensagem, para não ficar algo sem nenhuma leitura. Muitas vezes o eu superior dessa pessoa traz alguma clareza sobre um aspecto geral, não especificamente relacionado àquilo que a pessoa desejava ter acesso, mas de maneira que, de uma forma maior, traga a leveza, a paz e o entendimento
que ela deseja naquele momento. Seja uma contribuição, não é o que ela pediu, mas é contribuição que ela recebeu aquela mensagem. Eu não vou te contar o que você desejava saber, Sim, mas eu vou te trazer algo. O que você precisa. Mas o que você precisa, exatamente. E conta, o que pode ser destravado? Conta pra gente assim, por que seria legal fazer uma sessão de abertura de registros akáshicos? Todos os questionamentos, dúvidas, inseguranças que alguém tenha na vida, tudo que a pessoa olhe ao redor na própria vida que não veja saída, que não veja possibilidades de mudança, que não consiga enxergar, ela consegue ter essa clareza, essa abertura pelo acesso aos registros. Então, claro, falamos muito do dissipar de traumas, bloqueios e tudo mais, mas muito além disso, tem pessoas que procuram, por exemplo, o acesso aos registros para ter mais clareza sobre a vida profissional, que vai puxar, de certa forma, algum tipo de bloqueio também, mas de uma outra forma. Questões ligadas a relacionamento, a convívio social, a questões de saúde, né? Pessoas que têm, por exemplo, questões de saúde recorrentes, né? Compreender o para quê. Nunca o porquê, mas o pra quê. Isso é legal, né? O pra quê, não porquê. Pra quê? Nunca porquê. Porque o porquê é fofoca. O porquê vai te levar para o passado. É isso, você fica, ai, porque eu passei, me fez, eu fiz, tralalá. Mas o pra quê, ele é útil, né? Ele te traz uma lição, ele te traz um entendimento. Então, sempre o pra quê. Pra que trazer essa situação para minha vida como um padrão a todo momento? Né? Por exemplo, ligado a um relacionamento, para que toda vez eu me relaciono com o mesmo tipo de pessoa? Ora é o José, ora é o João, não interessa, ora é o Pedro, mas o sujeito é o mesmo. Para que esse padrão? E aí a clareza disto por si só já dissolve e transforma tudo. Né? Então esse é o grande primeiro benefício. Quando você tem acesso a uma informação que até então você não tinha, não tem como você desver algo que foi visto. Uma vez visto, está visto. Está visto. Então, aquela informação por si só ela já transforma. Por outro lado, a pessoa tendo a informação, ela pode de uma forma ativa ter atitudes e escolhas para transformar aquilo na própria vida. Então, são duas formas de transformação que a leitura promove na vida daquela pessoa. Uma forma que é passiva, vamos dizer, pela própria clareza da informação, e de uma forma ativa, pela pessoa reconhecer a informação e tomar uma atitude, uma escolha com relação àquilo. Lembrando que o registro ele não vê futuro. Né? Registro é uma coisa que já aconteceu, não que vai acontecer. Não é oráculo. Tem pessoas que procuram registros para ver o futuro. Tem pessoas que têm esse ponto de vista. Não tem como você acessar algo que está além. Tanto é que uma das perguntas que não fazemos, além do porquê, outra é o quando. Porque muitas pessoas querem saber o quando. Quando isto vai acontecer? A gente só pega o que já aconteceu, né? Por que não perguntamos o quando? O tempo, nesta outra dimensão de existência, nesse outro campo que acessamos, passa de uma maneira diferente do tempo que percebemos aqui. Fazendo um paralelo, que não tem a ver com registros, mas quando nós acessamos um oráculo, por exemplo, quem vai a uma leitura de tarô, por exemplo, e pergunta pelo quando, muitas vezes o profissional, ele pode dizer para você, olha, por volta de tanto tempo isto pode acontecer. Ele não vai dizer daqui 2 dias, daqui tanto tempo cravado, porque a percepção que se tem desta outra realidade de tempo é diferente quando você vai transportar essa escala. Sim. Ela não equalizar, às vezes não bate. Não bate, né? Então não tem como. Claro, existem casos específicos aí que se vê que a pessoa consegue
adivinhar e ver um Claro. tempo cravado. Pode acontecer, mas não é tão simples e principalmente não é o foco de um acesso a registros. Você sabe, tem algumas crenças de que quando a gente encarna, quando a gente vem para essa terra, a gente fez um contrato. A gente acertou algumas diretrizes lá em cima. E isso o registro pode captar. Sim, sim. E aí é legal, por exemplo, quem está em dúvida de adolescente com escolha de carreira, que faculdade fazer, Claro. coisa e tal. Porque aí você pode pegar colinha, aí sim colinha. Aí você pode voltar lá o que você se comprometeu ou você pensou em vivenciar aqui e direcionar. Já aconteceu? Claro, claro. Você consegue ter um norte. Isso. Você consegue ter um norte do que está mais ligado à tua missão de vida, ao Isso. teu propósito de vida, né? E poder tomar aquele caminho. Lembrando que nunca o eu superior vai trazer para esta pessoa uma informação imperativa. Claro. Ou seja, nunca vai dizer faça isso, faça isto ou faça aquilo. Nunca. Quando isso porventura acontecer, é indicativo de que aquela leitura não é uma leitura realmente. Já é o quê? A mente racional pensante do leitor atrapalhando o processo. É o que a gente chama de animismo, né? Que pega Seria- em todas as áreas. Seria o animismo dentro de um conhecimento mediúnico, vamos dizer. Exato. Isso mesmo. Que é Exato. quando você não consegue ficar no seu ponto zero entre o seu eu acho que, o seu julgamento a respeito daquilo. E é um treino difícil. Isso não é difícil de acontecer, porque nós somos humanos. Não é uma máquina zerada, é uma Não. máquina que tem suas experiências, né? Tanto é que, pós-curso, a gente tem o laboratório de registros para os alunos praticarem essa musculatura. Porque o acessar os registros, lembrando que quem acessa é o leitor, não o atendido, não é pelo canal da mente. Também não é um canal mediúnico. Ah, isso é legal É falar. um canal que a gente chama de uma forma bonitinha, que é o canal do coração. É para acessar o saber daquele ser. É como se fosse, de uma forma simples de fazer um paralelo, o canal da intuição. Tá. Né? Todo mundo mais ou menos já teve uma experiência de ser intuído. Sim. De ter aquele pensamento que vem rápido e ele vem Sim. sem filtro. Aham. E logo ele some. Ele Isso. vem e ele apaga. É um ele some. insight, né? É um insight. É esse canal. Então, não é mediunidade. Ninguém incorpora acessando registros. Não é mediunidade. E não é a mente. Portanto, o grande exercício para o leitor iniciante é praticar o soltar. Porque no início, o que acontece? Como é esse outro canal, a mensagem vai vir, você vai perceber isto por visões dentro da tua mente, por percepções auditivas, sinestésicas e assim por diante. E no primeiro momento, a tua mente, que não sabe o que é aquilo, ela vai te questionar. Ela vai querer entender, né? Ela vai querer entender. O que é isso? Por que você está vendo isso? Que coisa mais maluca? Por que eu estou percebendo essa situação? Mas a gente tem que lembrar sempre que não diz respeito a nós. Diz respeito ao universo do outro. Então, pro Talvez outro, não faz sentido para você e para o outro falar, nossa, você me falou isso, Claro. eu lembrei de tal coisa. sim. Tanto é que às vezes a gente descreve, por exemplo, em registros, uma cena, por exemplo, que para nós pode ser a coisa mais simples e boba. E as pessoas se emocionam, elas choram, porque elas trazem à tona aquilo que faz sentido para elas, para o mundo delas. Para Claro, nós pode não claro. ser nada, pode ser a coisa mais confusa, mas tem que fazer sentido para o universo do outro. Por isso que um questionamento pós-sessão comum é a pessoa, o consulente perguntar: não entendi, você pode me ajudar a interpretar? E a nossa resposta, e é assim que eu passo aos alunos, deve ser: me desculpe, eu não posso interpretar algo que está dentro de você. Por isso, você está levando a gravação da sessão para você ouvir quantas vezes você desejar.
E você vai ter a clareza com o tempo do que isso significa para o seu mundo. Porque um código é como se você não tivesse a decodificação daquilo que vem. Sim, a gente pode até querer interpretar. Tudo a gente pode interpretar. Sim. Mas vai ser sob o nosso ponto de vista. Sim. Não sobre o que está dentro do universo Não tem como você compreender o mundo que não seja pelo que você já experienciou. Exato. Então não é errado, é só limitado pelo que você viveu, né? Exatamente. E o que você já pegou de interessante? Nossa. Em registro? Nossa, tem pessoas que às vezes chegam assim com questões que você percebe que está claro para a própria pessoa, mas a mente sabota tanto para a pessoa não ver aquilo que está tão presente ali, que quando ela percebe no início da sessão, no início da leitura, pela primeira, segunda frase que vem, o que estava faltando para linkar uma coisa com a outra, chave. Você já percebe que a pessoa desabrocha ali. É como se você não precisasse, claro que você continua a leitura, mas você percebe ali que ali já foi dado o start que precisava, o resto vem só de complemento. Que a pessoa já entendeu o que precisava apenas de um elo mesmo entre a mente que estava boicotando e sabotando aquela possibilidade e tudo aquilo que estava aguardando apenas um espaço de reconhecimento para a pessoa colocar aquilo para ser realizado e concretizado na própria vida, né? Um empurrão a mais ali naquele momento. Então é trazer de dentro da pessoa aquilo que ela já sabe. É sempre uma informação familiar. Isso é um dos grandes pontos que faz com que a gente perceba que uma leitura é realmente uma leitura. Ser, de certa forma, familiar. Isso é interessante você falar. Familiar é uma coisa que ela reconhece, né? Sim. E tem que ser familiar, de certa forma, claro. Mais ou menos, porque foi algo acessado de dentro daquela pessoa. E aí, o restante do desenrolar disto, a pessoa vai trazer a clareza a respeito pela própria interpretação dela. Ela que vai preencher, né? Ela que vai preenche preencher as lacunas depois. Sim. E isso precisa estar pessoalmente? Porque a Kundalini eu fiz pessoalmente, mas parece que você fez uma sessão online. Pode ser online também. A Kundalini pode ser presencial ou online. E a sessão de registros pode ser presencial, pode ser online, ao vivo, geralmente por Zoom ou qualquer aplicativo desses que você possa gravar, claro. Exatamente para enviar a gravação para a pessoa, ou offline. Pode fazer sem a pessoa estar contigo, você consegue acessar o campo dela sem ela estar contigo? Se ela te deu a permissão, você tem as perguntas claras e objetivas ali, você pode acessar sem que a pessoa esteja exatamente ali junto de você, presencial ou online, e você traz a mensagem e grava essa mensagem pelo gravador do celular ou claro. Pelo gravador do próprio aplicativo de conversa e assim por diante. Nossa, isso é bem legal, né? É legal ter a gravação, porque às vezes vem uma informação tão forte que você perde alguns detalhes. Sim. Né? E quando você ouve de novo, você fala, nossa, não tinha ouvido que ela tinha captado isso. Sim. A cada momento você vai ouvir de forma diferente. Assim como um livro que você lê em diversos momentos da vida e que é diferente. É diferente mesmo. Por isso tem de ter a gravação. Até porque durante a sessão, seja presencial ou online, ao vivo, muitas vezes a pessoa ela sai fora dali. Ela pega uma informação e ela entra naquele link e vai embora. E já perdeu tudo o resto que você disse. Né? E aí quando ela vai ouvir novamente é que ela consegue estar mais presente ali, né? Mais em beta, em frequência beta ali, para ouvir aquilo com total atenção. Muito interessante mesmo.
é incrível o que a gente guarda e não enxerga, né? Você vê a maioria das terapias, mesmo o Axis com a troca de barras, a gente está sempre trazendo coisas que não estão ativas na vida da gente. Quer dizer, elas estão ativas no sentido de funcionar, mas elas estão escondidas da nossa percepção. Sim, sempre por conta das distrações que a gente tem nessa realidade, né? Então, quanto mais a gente consiga, com relação a essas ferramentas todas, se afastar dessas distrações, a gente entra novamente nesse espaço interior para ter acesso àquilo que a gente já sabe, porque as informações todas estão dentro de nós. Diz que no inconsciente tudo se sabe. Está tudo ali, todas as informações ali, de todo o tempo e espaço, né? De todos os momentos da história. Tanto é que, de uma forma macro, não micro de cada ser, mas de macro, existem pessoas diferentes ao longo da história que fizeram seus downloads ao longo da história de informações parecidas em épocas diferentes, em pontos distintos locais do globo. Que não tinham comunicação, né? Sim. Algumas descobertas também, a gente vê algumas descobertas antigas assim, pipocou em vários lugares do planeta ao mesmo tempo e não tinha conexão, não tinha como um saber do outro. Exato, e isso foi captado de onde? Do Akashi. Do campo, né? Do campo. Né? Por exemplo, Nostradamus, que todo mundo conhece, trazendo as profecias e tudo mais, o que ele fazia? Se a gente for olhar para esse raciocínio dos registros, ele tinha esse canal aberto e acessava as informações que estão disponíveis para todos, na verdade. E por que todas as pessoas não acessam facilmente, sem ter que fazer um curso ou aprender a técnica? Porque esta realidade é distratora, então não vai permitir de forma simples e fácil que você entre nesse estado de alterar de consciência facilmente para ter acesso a essas informações. Você sabe, eu vou falar uma coisa para vocês. Parece que você vai para um curso desse para aprender a meditar e acessar. E o que a gente mais aprende é dar valor àquilo que a gente já acessa. Sim. Porque a pessoa ela tem os insights, ela enxerga o que vai acontecer, só que ela é coisa da minha cabeça, ela não dá nem importância. E quando você faz o curso, fora acessar esses locais de modo ativo, Sim. ainda você aprende que informação que é realmente verdadeira e qual é viagem na maionese na cabeça. Exato. E além disso, que é a grande contribuição, claro, para os humanos, nós podemos acessar as informações e os registros para contribuir com os nossos companheiros de jornada, os nossos bichos. Olha que legal! Animais, no geral, claro, porque eles também têm o seu eu superior. Então, você também pode acessar registros dos animais. Para quê? Se o animalzinho está com questões, por exemplo, emocionais, comportamentais, físicas, né? Você consegue acessar os registros para ter uma leitura intuitiva do que está acontecendo ali e poder transformar aquilo ou ter clareza do que fazer para contribuir mais com o seu bichinho que convive com você. Você já fez? Já, sempre. E fala, porque você falou assim, nossa, isso é tão louco, não estou entendendo. E com animal é tão louco ou é mais comum do que a gente pensa? É mais comum. Quando a pessoa sabe que é possível, porque muitos não sabem que é possível acessar dos animais, procuram justamente para contribuir com as questões que eles têm em desequilíbrio, né? E com mudanças extraordinárias, porque você traz à tona a informação no mesmo conceito e a partir dali tudo se transforma. Então, você ter clareza que o animalzinho, por exemplo, está passando por um processo de mimetização, por exemplo, de questões do seu tutor, do seu humano. Isso. Trazendo clareza a esta informação, aquilo por si só vai se transformar, trazendo leveza a ele e consciência para o humano e para o sistema como um todo, que ele também pode se olhar com mais atenção para transformar aquilo como causa do desequilíbrio do seu animalzinho.
A gente já tem um programa gravado com o Dr. Marcos Fernandes, ele é veterinário e ele fala bastante, ele tem alguns livros escritos que ele fala bastante sobre o animal, ele entrar no lugar de um membro da família e acabar tendo essa dinâmica da família. E aí se comprova mais uma vez isso, sim, porque ele fala muito da gente não chamar animal de filho, porque é uma carga muito grande para o animal, ele perder essa conexão com a linhagem dele. Sim, né? Sim. E aí quando você põe de filho, ele entra no lugar de humano, nem cachorro, gato, porquinho da Índia ele pode ser, ele tem que ser um pseudo-humano, né? Exato, e aí se coloca um peso ali que naturalmente eles já trazem em si mesmos como missão, claro, né? Os cães, os gatos, principalmente, que são os mais domesticados, sim, vamos dizer assim, vivem hoje mais em dia, intimamente com a gente, né? Mas de forma familiar, que naturalmente eles vão ter, por vontade própria, esse, sim, papel. Eu também acho, né? Eu tenho essa sensação também. Lembrando que existe diferença entre cães e gatos nesse sentido, né? Os gatos, energeticamente, eles já são terapeutas, né? Eles já são transmutadores energéticos. Eles soltam energia, né? O cachorro, tadinho, ele vai guardando muito mais do que o gatinho. O cão, ele prende. Ele não tem facilidade no transmutar. Ele guarda para ele e muitas vezes ele adoece. O gato, não. Ele pode deitar aqui em qualquer lugar, seja um lugar bom ou não, ele se dá bem e no lugar bom, ok, no lugar ruim ele vai transmutar. O cão, quando ele se deita num lugar de uma casa, por exemplo, é porque aquele lugar está bom. O gato, ele procura o ruim, ele procura onde tem veio de água, ele Exato. É diferente. O gato vai deitar, por exemplo, em cima do seu tutor, no lugar onde existe um desequilíbrio, né? E o próprio ronronar do gato tem uma frequência específica para aquele chakra que está em desequilíbrio. Então, se ele quer deitar na sua cabeça, nossa, mas que gato estranho, ele só deita na minha cabeça, deixa ele deitar na sua cabeça, porque tem algo ali que só ele percebe, da forma como ele percebe, ele está contribuindo para soltar aquilo, né? Para liberar e transmutar o que quer que seja que exista ali em desequilíbrio. E eu acho que tem a ver até com o modo do animal. Por exemplo, o cachorro, ele vive em matilha. Então ele precisa dessa identificação. Você vê que o cachorro, você come qualquer coisa, ele quer o que está na sua mão. Porque ele, assim, nós somos iguais. Sim. Nós somos iguais humano. O gato, não. Deus o livre, eu sou gato. Eu te amo, mas eu sou gato. Eu sou eu, você é você. Isso. No máximo, você é um gato pelado. Exatamente. Eu não vou ser humano. E eles captam também o que? Muito. A energia telúrica. Muito, muito. Do local. E aí a gente vai para o ponto que também permite aos registros abrir as informações de um lugar. Seja de uma residência ou de um escritório, de uma empresa. E para quê? Para trazer o soltar daquilo que em formas pensamento. Impressões magnéticas e elétricas ficam presas no ambiente, trazendo desordem, né? Quantas pessoas buscaram já atendimentos, por exemplo, porque dentro de casa, de um dia para o outro, como a própria pessoa cita, começaram brigas, sim, sem motivo aparente. Ou quebra. Nossa, tudo quebra. A lâmpada não para de estourar, é coisa, sim, que cai no chão, isso também é relato comum. Também. Quando você acessa os registros, você libera as memórias que estão ali presentes e você consegue trazer harmonia e equilíbrio para aquele ambiente novamente. Seja um ambiente residencial, seja um ambiente profissional, que muitas vezes a pessoa diz, nossa, eu vivia com a minha agenda cheia. Do nada não tenho mais ninguém para atender. Aconteceu alguma coisa? Sim. Primeiro, a própria pessoa criou a agenda vazia. Isso é uma outra coisa que podemos falar depois. Mas também existe essa questão das memórias que estão no lugar. Estão no local, né? E que a leitura dos registros contribui também para soltar tudo isso e trazer clareza e transmutação àquilo que estava acontecendo no ambiente. Você percebeu que uma palavra que a gente falou em comum com todas as técnicas é
liberar, desbloquear e soltar. Sim. E não são só nas emoções, parece que a gente tem dificuldade de entregar um pouco as coisas para o universo. Sim. Até quando a gente faz um desejo, um pedido, você faz um ritual, coisa e tal, e você fica toda hora pensando que aquilo tem que chegar. Porque, de todo jeito, há uma dificuldade da gente confiar que a coisa flua, que vá embora. E o controle? E o controle. E o controle, eu quero que seja, mas eu quero que seja assim. Só que as coisas podem vir sempre da melhor maneira, da maneira mais fácil, que a nossa mente não alcança. Não alcança, Então, esse soltar também é um grande exercício. Esse soltar do controle. Acho que é o maior. Do controle de tudo, da sua mente, do que tudo. você pensa que tem que acontecer, como vai acontecer, como as coisas vão se resolver. Porque a mente, ela é limitada, ela não alcança todas as possibilidades. Claro que não, claro que não. Então, você pode achar que algo só pode ser resolvido ou criado na tua vida a partir de um determinado espaço e, ao mesmo tempo, aquilo ser visto como impossível ou como muito difícil de se concretizar e por outros caminhos diversos aquilo pode chegar a você. Você não sabe, estava tão perto e você enrolou para chegar. Sim. Ai, Roberta, muito obrigada, Gratidão, meu querida. querida. Olha, foi um papo maravilhoso de uma pessoa com muita experiência. E aqui, vocês já viram que ficou passando aqui os contatos com a Roberta. Ela sempre tem curso. Que cursos que você tem? Você tem o de registros acásticos? Registros acásticos, os cursos de Access, barras de Access, facelift, os processos corporais de 4 horas todos de Access, Reiki tradicional Sui, Kundalini, todos estes cursos nós temos sempre, Alguns com frequência mensal e outros não tanto, dependendo aí da procura de cada um. Então, entrem na rede dela, fiquem ligados no curso, se você gostou, pode fazer o curso e pode fazer uma sessão também. Olha, eu gostei bastante da sessão de Kundalini, foi bem diferente. São acho que 2 horas no máximo que você fica e você nem sente passar. Sim. Você nem sente passar, é delicioso. Dia 19 agora, domingo, teremos uma próxima. Joia! Muito obrigada, gratidão. Boa semana. A gente traz ela para falar sobre as outras. Vamos falar sobre Reiki da próxima. Vamos. Gente, muito obrigada. Vou pedir de novo, inscrevam-se no canal, acionem o sininho e boa semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.